Oi, meu nome é Amanda e eu vou apresentar o trabalho sobre bruxaria feminina, o papel da mulher na obra Cursed, A Lenda do Lago. Então, falando da obra em si, ele foi ilustrado por Frank Miller, foi escrito por Thomas Weller e em 2020 virou uma série original do Netflix. Fazendo um resumo da história em si, né? Vai contar a história da Nimue, ela é a personagem principal e ela vai ser a guardiã da Espada do Poder. Essa espada faz uma referência à lenda do Rei Arthur, né, a Excalibur. E basicamente ela vai entrar em guerra contra os Palatinos Vermelhos. Os Palatinos Vermelhos, eles vão representar a igreja. Eles eram como se fossem monges. Eles se vestiam com uma roupa de monge vermelha e eles acreditavam que os hereges, que é o povo da Nimue, né, os feéricos, o povo das fadas, eles precisavam sofrer para purificar suas almas, né? Então eles achavam que estavam fazendo um trabalho de Deus e por isso eles queimavam todos os corpos, achando que afastaria o demônio do povo dos homens. Então, basicamente, a Nimue ela tinha 16 anos e no começo da série mostra ela muito excluída, muito renegada pela sua própria aldeia. Ela é ligada muitas vezes ao demônio, é, ao amaldiçoada, né? Ela era considerada assim. E por ter uma cicatriz nas costas dela, que ela conseguiu isso quando ela era criança. E daí essa parte eu não vou contar porque senão é spoiler. mas, mas é isso. Então, ao longo da série, em um. Ao longo da série, ela entra em um processo de autoconhecimento. Então, é legal de ver esse processo, assim, da primeira parte, das primeiras folhas, né? Ela parece uma personagem excluída, ela não sabe o que ela é, o que ela representa, o porquê dela ser assim. E no final da série, ela assume quem ela é. É bem legal ver essa transição dela, né? Então, eu quero começar a falar que no livro não tem uma especificidade de tempo, né? Então, não tem um recorte histórico, mas eu acredito que se baseando na lenda do Rei Arthur, né? Se passe na Inglaterra na época da Baixa Idade Média. Então, sobre a temática, a minha temática é a construção do ideal feminino na Europa Ocidental medieval. Então, como eu disse, vai se passar na Baixa Idade Média. A gente tem diversas catástrofes nisso, né, nessa época. Então a gente vai ter a peste negra, a guerra dos 100 anos, então muitas pessoas vão morrer, ainda mais com a Inquisição, né, que vai acontecer. E, enfim, falando sobre o papel feminino agora, as mulheres elas eram consideradas por ter duas funções, a fecundação e, e o casamento. As mulheres elas eram encarregadas de duas funções, o casamento e a fecundação. Então, havia muitos casos de mulheres que não queriam criança, né? Então, por isso elas matavam, envenenavam seus maridos para poder se libertar, né? Mas muitas vezes elas eram casadas com outras pessoas logo em seguida. Então, a sociedade da Baixa Idade Média é uma sociedade muito masculina. O Perrault vai falar isso. Mas mesmo assim, é uma época em que tem um grande interesse do feminino por ele mesmo, né? É, eles também entram, todo o papel da mulher entra nesse processo de autoconhecimento, né? Mesmo que seja um mundo marcado pelos homens, e, mas o feminino começa a se descobrir aí, eles começam a descobrir suas experiências, atividades, desejos, essas coisas. Então, mas mesmo assim, as mulheres elas ficavam sob a tutela dos seus maridos, né? Então elas eram casadas normalmente entre os 12 aos 15 anos e depois elas tinham um filho dos 20 aos 40 anos. Então,
Então, como eu disse, a mulher ela vai ter um papel no desenvolvimento econômico, principalmente, né? A gente vai ter muito agricultura familiar nessa época. Então, por isso, o papel que a mulher vai influenciar ali vai ser de ajudar o homem, né? Mas não de assumir a autoridade. Então, ela começa a ficar responsável por pela agricultura em si, pela criadagem, pela criação de gado, produção leiteira, pela alimentação do pequeno comércio. Um, e, e além disso, ela também vai. E além disso, ela também vai se ocupar na área da medicina, que é a obstetria, né? Que pelo homem não poder tocar numa mulher, né? A não ser se for a sua esposa. Então, é isso. E aqui a criança tinha uma criança que as mulheres deveriam ser guardadas, submetidas a outra das partes. Então, falando aqui mais da parte de religião, na época que elas vão ser consideradas hereges, elas vão ser consideradas também perturbadoras da comunidade cristã e ela vai ser encarregada de divulgar esse papel anticlerical e crítica em relação à igreja. Então, por isso vai começar as perseguições da Inquisição e normalmente elas iam para o tribunal e às vezes elas aconteciam exorcismos, só que muitas vezes elas eram levadas diretamente na fogueira, né? Acreditava-se nessa época que a mulher ela podia ser muito facilmente ser penetrada pelo diabo, né? Então, por ela ser considerada uma rapariga, uma filha da Eva, de Adão, né, uma pecadora, ela já tinha uma facilidade do demônio entrar dentro dela, né? Eles falavam que o demônio gostava do corpo feminino, né? Tinha preferência. E e elas deixavam o demônio se apoderar do corpo delas porque seria uma forma de libertação que elas sentiriam. Por elas terem sido tão excluídas e pelo seu papel da sociedade, né? Então seria um método de vingança que elas usariam contra os homens. Aqui eu coloquei duas frases do Perrault. Então, a reestruturação do mundo europeu no final da Idade Média se fez sobretudo à custa do sexo feminino, através da devastadora caça às bruxas e da propagação da psicose a respeito destas. E outra que é o final da Idade Média foi no domínio político e religioso, uma época inteiramente marcada pelas mulheres. Por ter esse processo de participação no desenvolvimento econômico e pelo processo inquisitório. Então, a minha problemática é qual a reação que o estigma apresentado na obra produz na sociedade e como se dá historicamente, e por que o ideal feminino possui estigma de amaldiçoado, e como a personagem é criada no sentido de trazer uma nova perspectiva em uma época medieval. Então, basicamente, eu queria descobrir o porquê ela já traria, porque no título da obra já tem é, esse essa palavra que é amaldiçoada, né, que persegue a nossa personagem por toda a história. Então, eu queria descobrir principalmente, fazer uma releitura do feminino na obra do Rei Arthur. Então, era fazer uma relação dessa época, né, da Baixa Idade Média, e o papel da Nimue, né, que vai ser totalmente ao contrário do que foi seguido pelas mulheres, no caso foi imposto, né, pela igreja. Então, ao invés dela ser queimada na cruz e, a Inquisição pegar ela, essas coisas, ela assume um caráter acima da igreja, né? Ela vai contra a igreja por toda a série. Aqui estão meus objetivos. Então, como eu disse, meu objetivo geral é analisar a representação do feminino em uma releitura da lenda do Rei Arthur. E os meus específicos são demonstrar a experiência social da mulher, analisar a construção social do feminino e sua aceitação, comparar o construto histórico com a obra analisada e analisar o símbolo do estigma que a personagem central carrega.
Já a minha justificativa foi conectar as informações contidas na obra, né, em Cursed, e conectar com o papel feminino na época medieval e o símbolo do estigma, né, ligado às outras obras, principalmente as obras que eu vou usar como teoria, né. E eu queria responder a questão principalmente do porquê esse ideal feminino é amaldiçoado e como a personagem é criada em uma releitura através do feminino. Então, eu queria descobrir do porquê fizeram uma releitura e colocaram a mulher central, né? Por muito tempo, a lenda do Rei Arthur sempre teve esse por muito tempo por muito tempo a lenda do Rei Arthur teve esse viés do tipo da espada ser ligado ao masculino, né? Uma mulher não podia carregar a espada. E eu achei interessante trabalhar com isso porque o feminino agora está representando uma espada, né? Então, por isso. A minha metodologia foi pesquisa bibliográfica, abordagem qualitativa e uma pesquisa explicativa. Já o meu referencial teórico, eu usei da teoria do Erving Goffman, a teoria de Michel Perrault e a teoria de Julius Michelet. Então, basicamente, a cicatriz da Nimue vai ser considerada um estigma, né? Um estigma, o Goffman ele vai falar que é tudo aquilo que não é considerado normal na nossa sociedade, né? Tudo que vai contra isso é um estigma. Então, então o Goffman ele vai falar que quem possui estigma muitas vezes vai tentar retirar isso dele, né? Vai se culpar por possuir esse estigma. Até que essa pessoa que porta, né, possa encontrar um grupo de pessoas que teve as mesmas sofrências, assim, que a personagem indivíduo passou. Então, quando a Nimue encontra os feéricos, que é o povo das fadas, ela vai se encontrar e vai sentir que ela é pertencente a um povo. Então, é isso que ele vai falar, né? Então, a teoria de Michel Perrault é basicamente que a Baixa Idade Média é uma sociedade totalmente masculina. Basicamente é tudo que eu acabei falando na temática. E a Julius Michelet é que vai falar que a própria igreja ela vai acabar com a feiticeira e, e a Michelet vai falar basicamente que a própria igreja é responsável pelo nascimento da feiticeira, né? Então, a gente tem um caos religioso dessa época e tudo vai ser por causa da igreja, né? A igreja ela quer encontrar um culpado e vai se basear em como funciona a sociedade, né? Então, quem que eles diminuem, eles botam em último plano é as mulheres. Então, por isso elas vão ser ligadas ao vão ser perseguidas, né? A Inquisição. Então, basicamente, o camponês ele vai se sentir perdido nessa época e a única pessoa que eles podem culpar, a não ser os homens, são as mulheres. Então, vai ter muita ligação do papel feminino ao politeísmo, ao conhecimento da natureza, pela mulher ter mais o papel de curandeira, de ser ligada à mãe natureza, essas coisas, e também pela questão da Eva de Adão. Eles colocam muito isso, principalmente no Perrault e na Michelet, que, desde a época do Adão e Eva, a Eva carregava essa culpa, né? Ela que trouxe, ela é a culpada de trazer o mal no mundo a partir do momento que ela comeu a maçã.
Então, por isso que a mulher ela vai ser portadora do conhecimento e sábia, por ela ser isso, ela vai ser queimada e perseguida. Aqui eu coloquei uma frase do Perrault, que é a luta pelo valor e pela posição social das mulheres. A aquarela das mulheres, mesmo nos tenebrosos séculos da caça às bruxas, não acabará jamais. Aqui estão minhas referências, e é isso. Muito obrigada por ter assistido.